né? Então, e depois do diagnóstico, assim, eu me lembro que foi mais ou menos, a Lulu tinha uns 2 anos e 6 meses, quando a gente teve tudo fechado. Os dois diagnósticos de Landau e de Rett. E, e a gente continuou pesquisando mais e mais na internet para entender o que ia acontecer agora. E aquilo que eu falo, assim, hoje a gente está aqui, a gente criou esse canal, Curihat Brasil, está criando podcast, tem nossa rede social, Curihat Oficial, muito em função daqueles impacto que nós tivemos no início. Porque a gente descobriu, fechou o diagnóstico, Lulu tem síndrome de Rett, 2 anos e 6 meses, tal. Passou um pouquinho, aí a gente ficou um período muito mal mesmo. Eu não vou mentir para dizer que ficamos bem, ficamos fortes. A gente ficou aí uns 6 meses muito mal, porque a gente só conseguia projetar o futuro da Lulu com aquilo que a gente via na internet. Então, o futuro da Lulu era sempre o pior. E sempre está pior a cada É dia, pior. nunca evoluir, porque como é que você pensa que algo degenerativo, que era na época usado muito esse termo, não vai piorar? Então, assim, eu lembro que por um acaso, quando eu imprimi o exame e fui falar com o Luiz, até na época minha cunhada chegou, né, onde a gente É. estava, e que eu olhei para ela e eu falei assim, ela, o que foi? O que foi? Eu falei, saiu o resultado da Lulu. Aí ela olhou para mim, eu falei, deu positivo. Assim, eu lembro que eu falei uma frase para ela, assim, muito marcante. Chorando, que a sensação que eu tinha é que eu ia a cada dia perder um pouco a minha filha, né? E é o que o Luiz falou, a gente sofreu muito. Assim, eu lembro da gente indo buscar na escola chorando, da gente na festa junina chorando, vendo aquilo tudo acontecer, aquele filme, né, que a gente sabe que passa na cabeça, a gente voltando do trabalho chorando, o Luiz indo encontrar amigos, né, e dividindo, chorando. Eu É, ia trabalhar chorando e voltava chorando todos os dias. Aí tentava no trabalho manter a calma, tentar me distrair para não pensar muito. foi um período muito difícil, né, até que a gente parou. E a gente sempre tenta buscar e tirar o melhor das coisas, né? Isso é uma característica nossa. Então, por tudo que a gente relatou, naquele momento isso era muito difícil. A gente viveu realmente esse luto que tanto falam, né? Esse luto do perfeito, do que parecia tudo tão certinho até aquele determinado momento. O que mudou, o que aconteceu? Assim, é um furacão, é um turbilhão de emoções. A gente viveu esse luto um tempo, né? Não o luto de que eu tenho um filho especial, um luto de não ter o que fazer, um luto de, de, de ser degenerativo, um luto de que por mais que é uma impotência gigante, né? E aí a gente começou a procurar na internet, que era muito raro, pessoas e famílias que tinham uma postura diferente em relação à síndrome de Rett. Eu lembro que tinha uma mãe que publicava sobre a filha já era grande, tinha 13 anos, a Sofia, era fora do país, mas que a Sofia frequentava a escola, que a Sofia fazia ecoterapia, né, que a Sofia estava super bem, e chegou uma fase que eu só acompanhava a Sofia, porque eu falei, eu tenho que mirar nisso, eu tenho que mirar nessa condição, porque assim, se eu mirar no pior, eu não vou ter como fazer nada realmente. Então assim, o Luiz começou a estudar muito de madrugada, que ele gosta, ele é um estudioso, por mais que eu nem falei, né, eu sou farmacêutica, eu sou formada em farmácia, por mais que eu tenha estudado muito, essa parte de pesquisar foi muito mais dele do que minha. Eu fui procurar famílias e exemplos de famílias e crianças com Rett que tinham uma qualidade de vida ok para a condição, né? Então, eu mirei muito nisso. Ok, minha filha tem Rett, mas ela vai seguir dessa forma. Ok, minha filha tem Rett, mas ela vai seguir dessa forma. E não olhava mais nada que me fizesse mal. E, em paralelo a isso, o Luiz começou a pesquisar muito, né? Que foi aí que você chegou até Reverse Rett, né? Então,
o pesquisar, o trazer as coisas positivas. E, assim, ele fala que durou 6 meses, porque a gente lembra muito bem, assim, o aniversário da Lulu de 3 anos foi um pouco antes da gente ter o diagnóstico. A gente estava arrasado, destruído. A gente não contou para ninguém da família, porque tinha o aniversário dela, um piquenique, ia estar todo mundo reunido, todo mundo feliz, os tios, enfim, os tios, avós, os amigos. E assim, a gente não tinha condições ainda de dividir aquilo com ninguém, aquilo ainda era um luto nosso. Então, a gente foi para esse aniversário dela de 3 anos destruídos. Assim, a gente se olhava, o olho já estava cheio de lágrimas. É engraçado que a gente tem a foto desse dia, né? Que a gente está cantando parabéns para a Lulu. E nossos olhos estavam cheios de lágrimas. De repente as pessoas não vão perceber, vão ver a foto rápida. Mas se olhar com um pouquinho mais de cuidado, vai ver que a gente estava com os olhos cheios de lágrimas. A gente pensou em cancelar e não fazer. A gente vai seguir, vai ser tudo, vamos fazer tudo igual. A gente tem que comemorar, ele vai fazer 3 anos. Mas por quê? É importante assim, por que a gente estava naquela situação? Porque a gente projetava o pior do que a gente via na internet. Então a gente imaginava, estamos comemorando os 3 anos da Lulu, ela com 4 anos, ela não vai poder mais... Vai estar pior do que está hoje. Não vai poder fazer mais isso, não vai poder fazer mais aquilo, ela vai estar muito mal e assim a expectativa de vida era baixa e tudo. E a gente começou a projetar. E isso, essa projeção nossa deixava a gente muito mal. E a gente ficava muito mal porque só era eu, Raquel e a Lulu em casa. A gente ficava muito mal e a Lulu começou a ter um comportamento de se fechar no mundinho dela, ficar mais isolada. E ela começou a ficar muito abatida. Muito abatida mesmo. Irritada. Muito irritada. Eu me lembro que eu cheguei uma vez em casa, que a Lulu sempre brincou, tenho assim vídeos antes do diagnóstico da Lulu. Até mesmo a síndrome de Rett já estava ali instalada, assim, algumas características, mas a gente ainda não tinha o diagnóstico. Mas eu me lembro que depois que nós tínhamos o diagnóstico e a gente teve esse comportamento de tristeza, infelicidade, a Lulu ela começou a se reservar. Eu cheguei uma vez em casa do trabalho, eu me lembro que ela estava no cantinho, na varanda, sentada, olhando para nada e para ninguém. E assim, isolada. E aí eu me lembro, filha, o que houve? Por que você está aí quietinha? O que houve? E assim, aí começou a dar um estalo na gente que a gente estava indo pelo caminho errado. Que a gente tinha que mudar. E aí a Raquel começou a pesquisar do lado dela, eu pesquisei do meu lado. E foi a junção de eu não quero mais ver isso. Eu sei que existe esse cenário, mas eu não quero mais ver isso. Eu quero ver coisas boas, positivas, porque ver coisas negativas me geram tristeza e infelicidade. E automaticamente minha filha, que ela estava com uma sensibilidade extrema, ela sabia que a gente não estava bem. Então assim, a gente falou, a gente não pode viver assim. A gente não pode ser infeliz. A gente tem que ser feliz e passar felicidade para ela.